Agora, do ponto de vista físico, o Jorge Jesus não mentiu em nada para mim. O Neymar ainda está numa rotação abaixo em relação aos demais, na parte física, mesmo que tecnicamente ele ainda sobressaia, porque tem um talento também muito superior aos companheiros e até aos adversários, para mim não foi nenhuma crítica do Jorge Jesus a ele. Foi uma constatação. Ele fisicamente... E o Jorge Jesus pontuou. Fisicamente, o Neymar não consegue acompanhar os outros. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele falou que eu não tinha condição, que eu não estava em condição igual a equipe. Nos treinamentos era completamente diferente. Nos treinamentos eu demonstrava que estava assim, apto a jogar, estava assim, nas condições iguais aos atletas, porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu. Então eu colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Então... Desmentiu o Jorge Jesus hoje aqui. Vamos ver um mapa de movimentação do Neymar no jogo de hoje, para falarmos também sobre a atuação dele no jogo de ontem. Ele, afinal de contas, olha o título, ele voltou. Mapa de ações do Neymar contra o Botafogo. Lidera vários quesitos, quase todos. Ações com bola, 61. Foi o líder do Santos nesse quesito no jogo. Também em finalizações com 7, quase fez um golaço de canhota. Uma finalização certa, 6 dribles tentados e ainda provocou alguns cartões amarelos. Pelo menos 2. 2 amarelos. Eu me lembre. Falta sofrida, 5. O ranking no Santos enquanto esteve em campo. Breler Pires, fique à vontade para falar da atuação de ontem. E se você tá mais com o Eugênio, calma, tal, não é o Neymar que vai salvar, ou, se tiver pronto, tem que ir para Novo Horizonte sim, porque o Santos precisa dele. Ou você pode achar um meio termo aí. Verdade. Calma, calma. Você pedindo calma, Brenner? Eu gosto de calma. Você tá mudado, hein? Na canela, hein? Que isso? Rapaz, o Prates foi na canela agora. Prates pareciam os marcadores do Neymar ontem. Já foi na canela, hein? Não, mas os marcadores do Neymar ontem no final do jogo foram lá tirar foto no meio do campo. E os caras da comissão técnica do Botafogo também, todo mundo. Não, e é legal porque mostra o tamanho que o Neymar tem no futebol mundial, mas pro torcedor do time adversário que vê isso deve ser duro. Se fosse jogador do meu time tirando mas o torcedor foto... do Botafogo também quer tirar foto com o Neymar. Não, mas uma coisa é no vestiário ali, chega ali, tieta o Neymar, pede um autógrafo pro filho. Agora, no campo de jogo, aí eu já tenho minha restrição. Jogaram o que tiveram que jogar, marcaram como tiveram que marcar. Mas eu não... Depois do jogo, acabou o jogo. O cara é ídolo. Ele tá muito amargo. Ninguém deu mole pro Neymar no campo. Não, eu não tô dizendo isso. Isso que é profissionalismo. O Neymar sofreu 5 faltas, os caras chegaram junto ali, mas deixa isso pra fora do campo. Se é do meu time, eu não vou gostar. Depois não vai encontrar mais. Não sabe se o Botafogo se classifica? Não, tô falando naquele momento ali, naquele jogo. Não tem vestiário. O cenário não seria o mesmo. A chance que tinha de tirar uma foto com o Neymar era ali. Se você fosse jogador do Botafogo, você ia tirar foto também. Não acredito. Não acredito. O Breler é competitivo, não é? Mas assim, é só uma pequena objeção. Os caras jogaram o jogo, o Neymar foi caçado em campo. E foi uma boa atuação do Neymar. Diante de um cara que há muito tempo não conseguia jogar, ainda mais 45 minutos, buscou o jogo o tempo inteiro, tentou, finalizou. Então o Neymar, tecnicamente, para mim, não há o que se dizer. E ele sempre manteve esse talento inabalado. Agora, do ponto de vista físico, o Jorge Jesus não mentiu em nada para mim. O Neymar ainda está numa rotação abaixo em relação aos demais, na parte física. Mesmo que tecnicamente ele ainda sobressaia, porque tem um talento também muito superior aos companheiros e até aos adversários, mas ele ainda precisa evoluir fisicamente, tanto que ele próprio reconhece. Eu preciso de 4, 5 jogos para estar ali na minha forma física ideal. E o que o Neymar até falou depois do jogo, que não ficou chateado com a fala do Jorge Jesus, mas ele poderia ficar chateado do Jorge Jesus não ter guardado isso para o vestiário, ter exposto essa situação. Mas o que o Jorge Jesus falou do Neymar se mostrou uma verdade nessa estreia dele. O Neymar ainda não está na sua condição física ideal. Vai levar um tempo ainda para recuperar. Se tivesse, poderia jogar o jogo inteiro, né? E até em relação ao Jorge Jesus, ele poderia até ter sido mais paciente ali, esperar o Neymar ter esses 4, 5 jogos e ter minutos em campo para recuperar o seu físico ideal. Mas no Al Hilal, ele tem ali o Malcom, tem Mitrovic,
tem Marcos Leonardo, que é muito mais jovem, Milinkovic-Savic, o Salem, são jogadores de altíssimo nível e que estão voando. Então, faz parte também da missão do treinador. Olha, se o cara não está fisicamente conseguindo fazer o que esses caras fazem, eu não conto com ele. É um direito do técnico. Agora, o Neymar até retrucou, eu entendo ficar chateado pelo Jorge Jesus ter exposto essa situação. Mas que o Jorge Jesus está errado ou exagerou, para mim não tem mentira nenhuma no que o Jorge Jesus falou. O Neymar está num processo de recondicionamento físico. Está longe ainda do físico ideal. Mas se longe da sua forma ideal, o Neymar já consegue fazer isso, ser protagonista, chamar ali a atenção dos adversários, driblar, criar situação de gol, imagine quando ele conseguir retomar. Então essa é a missão do Santos, fazer com que o Neymar volte a estar inteiro fisicamente. Ainda não está. E você ouviu o que ela falou. A comissão técnica, o departamento médico, físico, estão de olho no Neymar. Mas tem que Viu, estar. senhor Eugênio? Mas quem disse Se que for não tá? para Novo Horizonte, não é ansiedade. Não estou colocando isso não, Abel. Eu acho que ele ontem, inclusive, depois do jogo, ele falou, olha... Falou mesmo. Joguei 40... Jogou mais de 45, né? Que teve acréscimos 52, e tal. E achei que dá para jogar um pouquinho mais. Então, teoricamente, se ele se sentir bem na recuperação, tem todo esse processo também, né? Ele poderia até começar jogando e jogar até os 15 do segundo tempo. Ou sair no intervalo, por exemplo. Ou sair no intervalo, mas aí seria um tempo como ele já jogou, né? A tendência é que vai aumentando esse tempo, né? Mas a questão não é essa. Eu não disse aqui que ele não tem que jogar contra o Novo Horizontino, não. Eu só acho que não se pode cobrar que o Neymar classifique o Santos e leve o Santos à final do campeonato. Ele é um jogador em processo de recuperação. Eu acho mais importante a recuperação do Neymar do que a classificação ou não do Santos para as quartas de final, para a semifinal. Para que ele possa... Neymar, sim. Para que ele sim, para o Neymar, sim. Estou pensando no Santos agora. Não, para o Neymar você tem razão, claro. Está pensando nele, mas tem uma recuperação física. Pensando no Neymar, você pensa no Santos também. Porque para tê-lo em plenas condições, em algum momento, é importante que essa classificação, que essa recuperação seja feita sem assodamento. Sim. Seja feita uma recuperação sólida, firme, para que ele não volte a apresentar problemas. Se você se exceder nessa volta... Isso que a Vitória falou, eles estão de olho e não vão fazer nada. De olho. Sim. Eu não estou falando aqui do planejamento da comissão técnica. Estou falando sobre o nosso debate aqui, que foi colocado, não, tem que jogar porque o Santos precisa ganhar. Calma. Mas essa é a coisa curiosa, né? Porque o Neymar volta para o Santos e aí ele tem a capacidade de tomar as decisões. Então o Neymar pode chegar e dizer, olha, contra o Novo Horizontino, eu aguento 50 minutos. Ou eu aguento um tempo só. No Al Hilal, quem decidia era o treinador. Era o Jorge Jesus. E aí ele não tinha ascendência para chegar e falar, olha, eu quero jogar tantos minutos, o ideal para mim é tal. O treinador do Al Hilal determinou e constatou que o Neymar não estava conseguindo acompanhar o ritmo dos companheiros. E o time respondeu bem sem ele. Também tem isso. Né? E até antes dele voltar, o time já andava sem o Neymar. Então, o Neymar tem uma condição no Santos que ele buscou, que é de ter o acolhimento, que é de poder realmente... Totalmente diferente. Desculpe te interromper, mas o Prats, ele complementou muito bem o que você está dizendo. O Santos precisa muito mais do Neymar do que o Al Hilal. É uma condição diferente. E o Al Hilal era um time pronto, que estava ganhando o jogo, ganhando o campeonato. O recorde de vitórias do Al Hilal, que chegou a 34, 33, né, Brilha? As vitórias todas sem o Neymar. O Jorge Jesus tinha encontrado um time sem o Neymar. A situação é completamente diferente. E até a concorrência. Pô, no ataque do Al Hilal, o Jorge Jesus tem o Malcom, tem o Marcos Leonardo, tem o Mitrovic, tem uma fartura de jogadores que estão numa rotação muito maior. Passa por outra coisa, né? O Neymar no Al Hilal foi contratado para ser a estrela da companhia. Mas ele foi contratado para ser um funcionário do clube. Isso. A peso de ouro. O Neymar no Santos, ele é o dono do clube, entre aspas, tá? Entre aspas. Ele vai fazer o que ele achar que deve fazer. Ele é o dono da cocada preta, para falar isso, né? O que ele achar melhor, ele vai fazer. No Al Hilal, não. O que o clube achava melhor era o que era decidido. São circunstâncias diferentes.
é quase como que o Neymar estivesse fazendo um favor em jogar no Santos. Aí é demais. É isso, basicamente demais, é isso. Agora tá ficando puxado. Ele é jogador de nível internacional, ele chega. Sim. E tudo gira em torno dele e as decisões dele, as vontades dele serão todas seguidas. São situações diferentes. A situação que ele vivia no Al Hilal era: você está aqui, você é uma estrela, você está ganhando uma fortuna. Não, mas Só que é o seguinte, passou um tempão e o custo-benefício não foi bom, eles liberaram. Diga, Prato. No Santos é diferente, a Ele relação não tá é fazendo outra. favor nenhum, Eugênio. Pera um pouquinho. Ele é atleta do elenco, é estrela da companhia, o nome que ele tem, o jogador que ele é, mas não tem favor nenhum disso aí. Não tem favor nenhum. Contrato até o meio do ano. Quando tiver à disposição para jogar, vai jogar. O treinador vai avaliar como ele vai jogar, em qual posição vai jogar. Não tem favor nenhum disso aí, Eugênio. Mas assim, o treinador... Até porque ele precisa recuperar a forma e ele tem o sonho de disputar mais uma Copa. Mas o treinador vai conseguir chegar para ele Então, e falar, isso aí eu tô com vocês. eu quero... Em relação à ascendência que ele tem, o poder que ele vai ter. É o que eu tô falando. Isso aí sim. E até o Neymar acabou se afetando muito também com... Para mim, não foi nenhuma crítica do Jorge Jesus a ele. Foi uma constatação. Ele fisicamente... E o Jorge Jesus pontuou. Fisicamente, o Neymar não consegue acompanhar os outros. A questão técnica nunca passou... Então, vamos ver o que o Neymar falou, então, já que a gente está falando muito sobre essa fala do Jorge Jesus, comparando a situação do Al Hilal com o Santos. Vamos ver o que o Neymar falou, então, sobre essa fala do Jorge Jesus. Abre aspas. Obviamente, fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, do que ele falou, que eu não estava na mesma condição da equipe. Nos treinamentos, eu demonstrava que estava apto a jogar, nas mesmas condições dos outros atletas. Quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia gol era eu, então colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Nem gosto de falar sobre isso, esses assuntos polêmicos, mas é a realidade. Quando ele deu essa informação, eu sabia que ia demonstrar uma coisa diferente quando entrasse em campo. O campo fala, é o único lugar que consigo me defender, dentro das 4 linhas, entrevista para a Cazé ele TV. tem toda a razão. Eu concordo com ele. O Jorge Jesus faz a avaliação dele, junto com a comissão técnica e tal. Só que é óbvio que o Neymar estaria abaixo no aspecto físico dos outros jogadores, porque simplesmente ele não estava jogando. Ele só poderia estar no mesmo nível se tivesse minutos. Coisa que o Jorge Jesus decidiu não dar, por achar que o time estava jogando, estava performando sem ele. E por entender que ele não estava na rotação física Então, ideal. mas ele só alcançaria essa rotação física jogando. Agora, com um planejamento que pudesse dar a ele, vai jogar 15 minutos hoje, meia hora amanhã, 45 depois de amanhã. É bom lembrar. Ele tem toda a razão. Ele foi colocado no jogo e teve uma lesão muscular. Tá, mas é lesão. E é natural quando você lesão. fica muito tempo, então. Sim, mas faz parte do processo. Mas o técnico, quando tem outros jogadores à disposição, ele não é obrigado a esperar o tempo do atleta. Sim. Não é obrigado Obrigado a dar não é. minutos pro Mas cara. quando ele justifica que o Neymar não está na mesma rotação, não está na mesma rotação, porque está voltando de lesão e precisa de minutos para jogar. Então, assim, é que ele não queria, ele, Jorge Jesus, não achava para ele interessante esperar dar esses minutos ao Neymar. Mas, assim, mas o Neymar... Nisso o Neymar tem razão. Ele só ia conseguir esse ritmo em campo. Mas ficar chateado porque o Jorge Jesus falou uma verdade, que até o próprio Neymar reconhece, ele ainda não está na forma física ideal, acho que... Ele não reconhece. Ele falou ali que ele discorda do que o Jorge Jesus falou, ele não estava... que ele falou que ele foi claro que ele estava arrebentando nos treinos. Mas quando o Neymar... Ele não concordou com o que o Jorge Jesus falou, Breler. Quando o Neymar diz, eu preciso de 4, 5 jogos para chegar no meu ideal, na avaliação dele, isso endossa o que o Jorge Jesus falou, que o Neymar, fisicamente, não estava na rotação dos outros jogadores do Al Hilal, e nem mesmo do Santos. Ficou visível isso ontem. Por mais que tecnicamente o Neymar sobressaia, ele ainda, para fazer uma arrancada, não está com explosão, está com limitações. Mas só o tempo vai dar isso a ele. Mas o ponto é, o Neymar poderia dizer, fiquei chateado do Jorge Jesus ter exposto isso. É uma coisa interna do clube. Sim. Ele poderia conversar. Aí, ok. Ou fiquei chateado porque o Jorge Jesus não me deu o tempo necessário. Agora, fiquei chateado só pelo que o Jorge Jesus disse, é um exagero para mim, porque
O Jorge Jesus não mentiu novamente. O que o Jorge Jesus fez foi dar uma resposta transparente quando questionado sobre o Neymar não estar jogando, que é uma questão física. Fisicamente, ele está atrás de outros jogadores e a opção do treinador foi bancar os jogadores que estão melhores fisicamente. Mas então, eu não vejo nada demais nisso. É que a resposta dele sugere que o Neymar não teria condição de recuperar essa condição física para chegar no mesmo nível dos outros. Sugere isso, ele não está conseguindo, ele não está chegando, ou seja, não acredito que ele vai voltar a jogar nesse nível. Não, Essa é a ideia que passa. E isso é o processo de fritura para que ele saia do clube. Faz parte do... Essa declaração é decisiva para que ele deixe o Al Hilal. Mas na mesma entrevista, o Jorge Jesus disse... Ele não foi inscrito no Campeonato Saudita, porque temos o limite de estrangeiros, mas o Neymar está inscrito na Champions Asiática. Então, ele deixou... Mas a Champions Asiática são jogos com um espaçamento muito grande. Você não vai conseguir ganhar o ritmo nessa competição. Mas aí é que entra a diferença do ambiente que o Neymar encontra no Santos, que é de poder ter autonomia para fazer a recuperação da maneira que ele preferir. Tem voz ativa. Ali ele escolhe, decide o que vai fazer. Mas o ponto... Agora... O Neymar, para mim, fez muito bem em sair do Al Hilal e vir para o Santos. Para ele, realmente é muito melhor. Vai ser acolhido, o carinho do torcedor, está em casa. Ele tem mais chance de se recuperar aqui do que lá. Agora, não dá para vilanizar o Jorge Jesus pelo que ele fez, porque ele tomou a decisão pensando no time e não no Neymar. E o técnico não tem essa obrigação. O técnico de um time não tem que ficar preso ao investimento que o clube fez. Ele tem de olhar para a equipe, o que está respondendo, quem está jogando mais, quem está melhor fisicamente, e aí tomar suas decisões. Mas ele não precisa expor isso dessa forma, da forma como ele colocou. Mas ele vinha sendo questionado porque toda a coletiva do Jorge Jesus era, e o Neymar? Quando volta a jogar? E o Neymar? E ele foi muito transparente. Olha, o Neymar fisicamente está atrás dos outros, não está conseguindo acompanhar. É o fato. Desculpe, o que você pensa? Não, eu acho que no Santos ele vai encontrar uma condição, que ele obviamente vai ser muito mais ouvido, há todo um cuidado. Quero chamar a atenção que o Santos está tratando o Neymar com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho. Também esse acolhimento ele não teria em outro lugar, ainda mais a curto prazo. E se não houver objeção, domingo ele vai a Novo Horizonte. Quanto tempo ele vai jogar, como ele vai jogar, aí é uma outra condição que obviamente Pedro Caixinha, a comissão técnica do Santos, vão determinar. Mas o movimento dele em voltar ao Santos, em voltar ao Brasil, é um movimento correto para esse momento. Aqui ele talvez possa jogar e vai jogar mais tempo, em melhores condições do que jogaria no Al Hilal. É por isso que eu falei que não adianta você querer ficar pressando e jogando em cima dele a responsabilidade para o Santos se classificar, porque a questão é ele se recuperar. Não, Eugênio, mas é o seguinte. Ele se recupera. Se ele ficar até junho, ele tem uma chance de ser campeão no Santos na volta. Só tem um campeonato que ele pode ganhar. O Campeonato Paulista. Não vai ficar no Brasileiro se ele sair em junho. E vai jogar uma fase de Copa do Brasil. Mas tem poucos jogos para fazer. Há de convir que é muito pouco tempo para você claro cobrar dele que resolva o problema do time. Eugênio, ele não tem que resolver o problema do time. Não é isso. Tem vários outros problemas. Isso é natural. Claro, muito antes do Neymar chegar. Isso é natural. Claro. O grande nome, o grande jogador, craque do time, naturalmente... Ele tem uma responsabilidade ou ele é visto de outra maneira. Dele, em qualquer time, em qualquer seleção, em toda a história. Você não vê o Neymar como você vê o Gabriel Bom Tempo. É diferente. Sim. Mas olha só, gente. Não é que a gente está jogando. Achar que ele vai chegar... Não é que achar. Depois de mais de um ano sem ter uma sequência de jogos. Sim. E vai classificar o Santos, e vai levar o Santos ao título paulista. Sozinho não vai. Eu acho um exagero. Eu acho assim, Neymar, vamos lá, vamos recuperar, vamos jogar bola, vamos melhorar, vamos ajudar o time dentro de uma medida. Claro, isso ok. Mas jogar a responsabilidade de ganhar o título paulista, quando você tem no campeonato times que estão muito mais estruturados que o Santos. E muito mais prontos para isso, eu acho fora de medida. Vai jogar, vai passar um tempo aqui, quem sabe permaneça depois desse primeiro tempo de contrato, ele mesmo não descarta isso. Mas, não, tem que jogar porque o Santos tem que ser campeão com ele. Calma. E a gente cola os números porque é legal, né? Como o Neymar e o Guilherme se procuraram também dentro de campo. O Guilherme jogando os 90 minutos, com 8 chutes e 3 certos. O Neymar ali a partir da segunda etapa, com 7 chutes e uma finalização correta. Sim. Depois do jogo, o Neymar, porque assim, a gente conversou sobre a nossa expectativa. E nossa expectativa era muito do que a gente não tinha visto, que era não tinha visto o Neymar em campo. E aquela frase, aquela palavra do Jorge Jesus que foi muito forte. Foi. Depois do jogo, o Neymar falou sobre isso, sobre a condição dele. A gente tem as aspas do Ney,
Porque a gente tinha ficado até preocupado, né? Sim, porque foi muito forte, né? Foi meio definitivo, lamentado, assim, né? como o Jesus falou. E aí ontem, depois, lá pro pessoal da Casa TV, o Neymar, ele foi questionado e ele respondeu: não gosto de falar sobre isso, esses assuntos polêmicos, mas é realidade. Quando ele deu essa informação de que não tinha condições de jogar, eu sabia que ia demonstrar algo diferente quando entrasse em campo. O campo fala, é o único lugar que consigo me defender, dentro das 4 linhas. E ele também falou ali que não entendeu, porque nos treinamentos ele sempre participava dos jogos, Ele fazia quem gols. Resolvia. Ele que decidia. Ele que decidia os coletivos ali dos treinos e ele ficou bravo, aí chateado com o que o Jesus falou. Mas Esse assim, é um elemento novo, né? Só um minutinho, mas assim, o tom também, às vezes quando a gente fala na ASP, e olha que eu não sou a pessoa que defende muito jogador em coisa de polêmica, mas o tom do Neymar também foi um tom, não foi de pancada, sabe? Não foi assim, tranquilo mesmo. que o Jorge Jesus, quando entrava no campo, eu que decidia. Agora, ele falou numa boa, ele falou, cara, eu nem gosto de falar disso. Mas ele Eu tava sabia chateado. Foi mais num tom menos de enfrentamento, mas mais de Me defender. se defendendo, assim. Eu achei o tom normal, Moderado. sabe? E ele estar chateado faz parte. Eu acho que o Jorge Jesus pode ter talvez carregado um pouco na tinta, né, da caneta e falado um pouco mais. Mas, sim, o Jorge Jesus queria contar com ele e passou a não contar. E eu entendo que isso pode estar fazendo bem ao Santos. Porque o Neymar pode estar, sim, com essa necessidade de provar. Eu vou provar em campo como ele mesmo falou, né? E é um elemento novo que a gente não tinha nessa conversa, né, gente? A gente tinha até agora só o lado do Jorge Jesus. Eu acho que o Neymar, se ele tiver mesmo com vontade de provar que a carreira dele não acabou, que ele ainda é competitivo, isso é muito bom pra gente e é ótimo pro Santos. Já faz bem pro Santos, porque se não fosse essa palavra do Jesus, o Neymar, o clube não abriria a mão, né, do Neymar, principalmente pela questão ali do contrato. Agora... Não é só a palavra, é a ação, né? A ação. Ele não foi inscrito. Não foi inscrito, exato. Acho que juntou, né? Foi a união, né? Ele não foi inscrito e a palavra do Jorge Jesus. Sim. O cara vira e falou, tá bom, beleza, vou ficar aqui pra quê? Sim. Vou só jogar Champions Asiática. Não, porque ele poderia não ter inscrito e usado algum outro argumento ou falasse que preferiu outro jogador, mas ele meio que decretou o final da carreira. Exatamente, isso que eu tô falando. No momento que ele fala, ele deixa muito claro, cara. Ele não vai servir aqui nem em outro lugar. Não, e deixa muito claro que também não estava contando com ele. Mas só estava contando no máximo para Champions e olha lá. E ao mesmo tempo também, a gente ter esse outro lado da história, Marra, eu acho que também não bastaria só o Neymar vir falar. Porque o trabalho do Jorge Jesus é fazer o treino, mas é dar a entrevista coletiva e tal. Do jogador é jogar. Sim. Então, o Neymar, ele sabia que não adiantava ele chegar no dia seguinte e postar um story. Sim. Eu tenho condição, sim, de jogar. Sim, Joga. Então, eu acho que essa é a resposta do... Dentro de campo é onde ele pode dar a resposta? Sim. Mas ele ainda não deu essa resposta. Exato, né? mas assim... Ainda longe não. disso. Mas é isso, não adiantava. Ia te convencer se no dia seguinte da palavra do Jorge Jesus, o Neymar abrisse uma live e falasse, eu tenho sim. Como já fez isso algumas vezes, né? Não ia adiantar de dando nada. outras respostas. É verdade. Tá gordinho, ele ia lá, Postava tirava... uma Mas ele foto. postou. Também do shape dele, né? Sim. Mas assim, a prova... Mas ele já começou a responder em campo, que é onde ele pode responder. Só de jogar... Só de jogar, exato. Já é uma resposta. Exatamente. Agora, o nível que ele vai jogar é outra, né, Jailson? Exatamente, não, só de jogar. Consegui ali como 52 minutos, né, que a gente falou. Mas só dele conseguir jogar. Foi o que você me perguntou ontem e foi o que eu respondi. Qual é a sua expectativa? Eu quero que ele consiga jogar. Quero ver como ele vai estar em campo, que ele consiga terminar o jogo. Com tranquilidade, sem terminar o jogo mancando, sem terminar o jogo puxando, enfim, alguma perna e tudo mais. E ele conseguiu, entregou bem. Eu gostei do jogo do Neymar. Tecnicamente é indiscutível e fisicamente eu também gostei, porque ele se movimentou bem, não teve nada de ficar preso. Ele foi pro lado direito quando teve que ir pro lado direito, jogou centralizado, foi pro lado esquerdo, tentou encostar. Então, eu acho que ele se deslocou bem. Então, o problema de limitação, de acordo com o que o Jorge Jesus falou, fisicamente, eu estava com essa preocupação dele conseguir se deslocar mesmo durante o campo, né? Mudança Pelo de campo. direção. Exato. Tal. Teve arranque dele, teve X1 dele ir para cima do adversário e tentar o drible. Mas ainda tá meio enferrujado, não tá, Jailson? Assim, tá. porque o Jorge Jesus Ele também... mesmo falou.
Não é que ele falou que o Neymar não tem condição de andar na vida dele. É. O Neymar De tem ritmo. Ele condição. falou que não estava no nível físico Porque dos outros a questão é que o comparativo vai ser se o Neymar terá competitividade no nível que ele é contratado para ter competitividade. Ia Né? ter que tirar um dos caras, né? Pra inscrever o Neymar. No outro nível, Mas se os próximos meses mostram que o Neymar tem razão e que o Jesus está errado, aí ele vai ser cobrado ali pela direção do Hilal, né? A não ser que ele continue também ganhando um jogo atrás do outro, mas o Jesus tomar uma decisão dessa... Mas então... Ele sabe a responsabilidade que teve, né? Então, ele teve a responsabilidade, mas até hoje eu me pergunto se essa coletiva não foi algo... Obviamente não tem informação de nada. Mas se também não teve coisa com a diretoria, sabe? Sim. Com o aval da direção Com o aval já. da direção Aí sai deixa de pagar um salário mais alto. Exatamente. Tá. Já começa a planejar a janela de agora, né, Sim, Barra? sim. Você sabe bem qual é o alvo, né? Sei. Qual é? Salah, né? Salah. É o Salah. Então, eu não duvido de ter alguma coisa da... vai lá, fala. E a gente vê o que vai acontecer. E aconteceu. Porque o técnico tem uma responsabilidade muito grande em abrir mão, né, de uma estrela como é o Neymar, independentemente da questão física dele.